mais um episódio do nosso podcast Lição e Ação. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a lição 3 e o tema é Assinatura do Design. Hoje estou eu aqui, Damares, e Lucas, diretor jovem aqui da Igrejinha Uma. Raíssa, diretora distrital jovem de Pedras. Pastor Rodrigo, distrital do Engenho da Rainha. E Pastor Rodrigo é o nosso convidado. Hoje é a última semana que ele está aqui com a gente, mas nós vamos aproveitar muito aqui estudando mais um pouco sobre o contexto bíblico dessa semana. E nessa semana, o contexto bíblico está em Gênesis 1:31 e Gênesis 2:25, que fala sobre a criação do mundo. Isso mesmo, e interessante que quando a gente aborda o tema da lição, né, a assinatura do design, aí a gente entra num assunto que é fé e ciência. Será que é possível a gente ter fé e ainda assim ter a ciência? Interessante que a primeira verdade que a Bíblia apresenta é essa daqui, ó, já até deixei marcado aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a primeira verdade que a Bíblia apresenta é que existe um Criador. E esse Criador criou os céus e a terra. E a segunda verdade que nós podemos aprender ali, estudando o capítulo 1 e 2, é que Deus cria o ser humano e tem um propósito em tudo isso. Sim, e nós acreditamos na criação através de Deus, da Bíblia, né? Mas as outras culturas têm também as suas origens. E, por exemplo, até o tema de segunda é Gênesis pagão por causa disso, da questão da criação em outras culturas. E, por exemplo, nos egípcios eles entendem que o Deus Ra, nós conhecemos muito, ouvimos falar muito sobre o Deus Ra na cultura egípcia, né? Ele que organizou, através do caos, os deuses e criou o cosmos. Já os gregos, eles acreditam que, através do caos, o caos era a força, né? A bagunça de organização era o que existia, e através do caos surgiu Gaia e Urano. Respectivamente, terra e céu, tudo foi criado do caos. Já na cultura babilônica, que a gente vê aqui no contexto bíblico, fala que lá no Enuma-Elish, que é o escrito babilônico, foi criado, a origem do mundo foi criada a partir de uma luta entre os deuses. E aí, entre Marduk e Tiamat. Marduk ganhou essa luta. Tiamat, que era a deusa do caos, e aí a gente vê mais uma vez o caos, através do corpo de Tiamat, que perdeu essa luta, foi construído o céu e a terra. É até interessante a gente observar essa relação, né? Quando a gente olha para a crença humana, tudo ali é caótico, tudo é desorganizado e tal, mas quando a gente vai olhar na Bíblia, vai entender os 7 dias da criação, a gente vê até mesmo como Deus era organizado nesse sentido. Porque cada dia da criação tinha um propósito para o dia seguinte. Deus não poderia criar os animais aquáticos antes de criar o mar. Então ele criou o mar primeiro. Ele não poderia colocar ali as plantas e tudo ali antes de criar o firmamento, a atmosfera, o ar poder respirar. Então primeiro ele criou aquilo. Então isso demonstra também como o Deus ele chega ali, ele não joga as coisas de qualquer maneira. Ele não chega, vou jogar isso aqui, vai dar certo, essa gororoba aqui espacial vai dar certo. Não. Deus ele pensa, ele se organiza, ele realmente faz um design ali no mundo antes. É como se realmente ele já tinha tudo já planejado na mente dele, ele só colocou em prática ali nos momentos certos, nas coisas certas, de forma correta, para tudo poder se encaixar direitinho e ter a vida como a gente conhece hoje. Se não fosse isso, nada da nossa vida conseguiria existir. Isso mesmo, e interessante então que quando a gente compara esses deuses, dessas filosofias, um Deus da Bíblia, nós entendemos o seguinte, que o Deus bíblico é o Criador. Ele não é fruto de uma criação, ele é o agente criador. E o ser humano, ele não é um escravizado ali, que nas demais culturas o ser humano está simplesmente só para servir a divindade. Nós olhamos para a Bíblia e dizemos assim, peraí, Deus tem um propósito para o ser humano. Sim, e até na lição segunda fala assim, o ser humano é o ponto alto da criação. E aí, em Gênesis 1:26, a gente vê, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Ele não foi só uma criatura, foram feitos para refletir o próprio Deus. E é interessante, Damares, que também a gente percebe aqui, ser humano, traz tanto para o homem quanto da mulher.
Em outras culturas, geralmente, né, a mulher é sempre desvalorizada. Mas a gente percebe ali desde o Gênesis, desde o Éden, que não era dessa maneira. O homem e a mulher estão num estado ali em Iguais. igualdade, não tem um inferior ao outro, né? Inclusive, na própria criação, no próprio Gênesis 2, né, no versículo 7, quando ele fala que está ali moldando o ser humano, no versículo 22, quando ele vai falar da mulher, em que ele também está moldando, o verbo no original são verbos diferentes. O que mostra que o homem e a mulher eles têm propósitos diferentes, mas mesmo tendo propósitos diferentes, eles estão ali em igualdade, a semelhança de Deus. Claro, né, antes do pecado entrar no mundo. Interessante, Raíssa, que você fala essa questão do pecado, né? Deus criou tudo perfeito e aí veio o pecado. E o pecado, ele acaba modificando a imagem que o ser humano tem de Deus. E ao passar dos séculos, dos milênios, cada vez mais o pecado vai nos afastando de Deus. E isso acaba fazendo com que a nossa visão de Deus, o Deus da Bíblia, seja deturpada. E aí a gente tem várias culturas aí, como já mencionamos aqui, um Deus que manda ali sacrificar os filhos, um Deus que está ali sempre cruel, um Deus distante. Só que a lição aborda aqui algo muito interessante. Qual é o Deus da Bíblia? Fala assim, o Criador do universo é o próprio Jesus Cristo. O Criador que deu origem ao mundo com sua palavra é Jesus. O Criador que formou Adão com as suas próprias mãos é Jesus. O Criador que descansou no sábado com nossos primeiros pais é Jesus. Então, assim, Jesus não é um Deus frio, não é um Deus vingativo, pelo contrário. Porque esse mesmo Jesus que criou o universo, tudo perfeito e maravilhoso, foi o mesmo Jesus que, quando o pecado entrou nesse mundo e trouxe a separação do ser humano com Deus, é o mesmo Deus que escolheu vir a esse mundo, sofrer, passar por humilhação e morrer no lugar do ser humano. Então, é o Deus que cria, valoriza, se importa com a humanidade. Sim, e Deus não é aquele Deus, né, que nos perturba. Ele é um Deus que nos consola. Ele sempre vai estar ao nosso lado, né? E a rede semântica dessa semana, a palavra é design. E a palavra que eu escolhi para relacionar aqui foi amor. Ele criou todo esse mundo com muito amor. O pecado veio, mas ele também procurou resgatar. Ele fez também, né, a questão da nossa redenção, entregando o seu próprio filho para morrer por nós. E nós sabemos que Deus existe e esse Deus é Jesus. Jesus que morreu por nós, né? Eu acho que assim, para mim a palavra seria conhecimento. Né? Você criar alguma coisa, né? Ter o design de alguma coisa, você tem que conhecer muito bem. Você tem que entender muito bem como tudo funciona ali. Né? Eu não posso querer criar uma máquina sem saber como ela funciona em nada. Né? Então assim, eu acho que essa parte do design assim, entra muito no conhecimento e na sabedoria enorme que Deus tem e Jesus tem também, como foi fazer a criação da Terra. Sim. E a palavra assim, que eu escolhi aqui é criatividade. Né? Vocês que estão aí nos assistindo, vocês não têm que concordar. Deus é muito criativo. Porque quando a gente olha as coisas que foram criadas, a teia da aranha, né? Como a formiga, né? Faz todo o caminho, tudo isso. Deus é muito criativo. Então, assim, não é só um ser inteligente que criou. Não, é um Deus criativo que planejou com todos os detalhes ali. Então, assim, Deus é muito criativo. É verdade. E você falou inteligência, foi a palavra que eu escolhi. Inteligência, porque acho que todo mundo vai concordar que para o mundo, enfim, funcionar da maneira que funciona, a gente, para o ser humano funcionar da maneira que funciona, teve que vir uma mente muito inteligente por trás disso tudo, né? E é claro, como a gente comentou aqui, a Bíblia por si só, ela já se basta. Você lendo a Bíblia, você estudando a palavra de Deus, você entende perfeitamente a questão da criação. Porém, como a nossa lição também é sobre apologética, eu queria comentar aqui algumas indicações de livro, caso alguém tenha dúvidas, caso alguém queira apresentar para pessoas mais céticas, né? Eu deixo aqui 2 indicações, que a primeira é o Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva, que é um livro bem interessante que vai navegar nessas partes mais científicas, que às vezes a gente tem dificuldade de falar mesmo. E também tem um que é do teólogo Norman Geisler, eu acho que assim pronuncia, que é o Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E ele vai passar ali por várias áreas da ciência,
mostrando que é muito mais fácil, sim, você acreditar num Deus inteligente do que acreditar em outras teorias. Então, no caso, a gente vai aqui puxar agora para a pergunta, para você aí responder. O que a criação nos ensina sobre o caráter do Criador? Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Célio Barros, sou professor de Física. Estou gravando esse vídeo aqui, né, a pedido da minha amiga Raíssa, para responder uma pergunta que é sobre o que a criação revela sobre o caráter do Criador. Do ponto de vista da física, especialmente, né, se você observar, por exemplo, o universo, você vai notar que todas as medidas elas são milimetricamente exatas, né? Apesar de serem coisas muito, muito grandes, né? Elas são muito exatas. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol, se ela fosse um pouquinho maior, a vida na Terra já não seria possível. Se ela fosse menor, também não seria possível. Nós teríamos uma temperatura muito, muito maior do que realmente a gente tem atualmente. E tantas outras coisas, por exemplo, como a gravidade, que se ela fosse maior, né, as estrelas entrariam em colapso, e se ela fosse menor, elas nem se formariam. Então, tudo isso revela um Criador que é único e que nos ama muito. Bem, para mim, eu olho para a criação como um todo, não tem como a gente não ver realmente a mão do Criador, né? E a lição até traz aqui alguns pontos que muitas vezes a gente deixa escapar do nosso dia a dia. Né? O primeiro é a distância do Sol, que é o clássico, que todo mundo sabe muito bem disso, convenhamos. Né? Que se o Sol estivesse um pouquinho mais distante da Terra, teria um frio eterno aqui que não teria como sobreviver. E ao mesmo tempo, se estivesse um pouquinho mais próximo da Terra também, não teria como sobreviver pelo calor. O Rio de Janeiro já é quente. A gente já sofre com calor, mas só com o Sol 1 centímetro mais perto. Não ia ter nem como. Outra coisa é a gravidade. A gente muitas vezes esquece disso, mas a gravidade é muito importante para poder manter a atmosfera, os gases que compõem a atmosfera aqui presos direitinho. Se a gravidade fosse um pouquinho mais fraca, a gente não ia conseguir ter a gravidade como nós temos hoje em dia. E também a Lua, também, que é o nosso astro celeste, que faz uma diferença enorme na nossa vida. Né? Se a Lua estivesse um pouquinho mais próxima ali, muitas regiões costeiras, como o Rio de Janeiro mesmo, não conseguiriam nem existir. Porque as marés seriam tão mais altas que iriam engolir as cidades inteiras. E também, uma coisa que a gente não lembra muitas vezes, mas a Lua ajuda também na angulação da Terra. E todo mundo sabe que a Terra não é retinha, né? Um pouquinho caidinha para o lado. E esse caimento, a Lua ajuda ela a manter esse caimento, para a gente não ter nossas estações do ano modificadas, a gente sempre manter ali sempre o mesmo ciclo e tudo mais. E é a Lua que ajuda nisso, a distância certinho, o tamanho dela influencia muito. Então assim, a gente pode ver que existem N outros detalhes, coisas pequenininhas que se fosse 1 centímetro, um detalhe, uma vírgula de diferença, já faria com que a vida aqui na Terra fosse completamente impossível de acontecer. Isso mesmo. Tem uma frase que é atribuída a um cientista francês, né, Louis Pasteur, vou até ler na íntegra, que diz assim, ó: pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos aproxima. Então, quanto mais estudamos a ciência, quanto mais estudamos a natureza, mais percebemos que existe um Deus Criador. Tanto que, lá em Romanos 1:20, diz assim, ó: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, nesse verso, nós aprendemos duas coisas. Deus existe e Ele é poderoso. Isso aí. E Ele é tão poderoso que, pela palavra, tudo dele, tudo foi criado, né? E Hebreus 11, versículo 3, confirma isso, como diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então Deus é soberano, todo-poderoso, Criador do universo, lá desde o início, porque Ele é o início. Sim, e lá em Salmos 33, de 6 a 9, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Ele ajunta em montão de águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Né? Nós sabemos que Ele criou a natureza. E o nosso convívio, né, com a natureza, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, não, para o nosso bem-estar. Né? Várias pesquisas, a gente
vê por aí que andar na grama, por exemplo, descalço, faz bem para regular a A ansiedade. vitamina D. A vitamina D do sol, né? O barulho do mar acalma. Então, estar em meio à natureza faz bem para o ser humano. Não só fisicamente, mas mentalmente e até espiritualmente. É uma maneira de curar Deus. Sim, é uma maneira de adorar a Deus, estar em meio à natureza. E por isso, né, nós, como Juventude da Terceira Região, no dia 17 de janeiro, às 16h30, na Praia do Leme, nós estaremos reunidos para fazer um JA, um programa que juntos estaremos adorando a Deus e nos confraternizando. E também vamos ter ali os jogos de vôlei. Então você, não é só a galera da Terceira Região, todos são bem-vindos. Todo mundo é bem-vindo. Então você pode vir e estar junto com a gente, com a camisa do Caleb. Ah, não tem camisa do Caleb. Alguma camisa que te faça se sentir bem, né, para estar reunidos com a gente. Vai ser a abertura da Missão Caleb, na Terceira Região. E também nós vamos nos confraternizar e mostrar para o mundo quem nós somos. E em quem acreditamos, no que cremos e por que cremos. Através do nosso testemunho. Ali, entoando louvores, compartilhando a palavra. Comida. Né? Comida, né? E também nos confraternizando. Né? E vamos ter ali uns joguinhos de vôlei, né? Quem quiser levar alguns jogos, Uno também, é super bem-vindo. Então, dia 17 de janeiro de 2026, esteja junto com a gente, às 16h30 na Praia do Leme. Muito obrigada por nos acompanhar mais um episódio. Agora eu gostaria de agradecer ao pastor Rodrigo por essas 3 semanas, por esses 3 episódios. Muito obrigada pelo seu conhecimento, por compartilhar com a gente aqui um pouco da Palavra de Deus. Sim, eu que quero agradecer o convite, é sempre bom estar estudando a Palavra de Deus. Inclusive você que está aí nos acompanhando, nunca deixe de estudar a Palavra de Deus, porque ela é um alimento para a nossa alma. Então estude a Palavra de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Continue aqui com os meus amigos, Raíssa e Lucas. E semana que vem nós vamos ter um novo convidado com o tema da lição 4. E o tema da lição 4 é Por que existe o mal? Vamos conversar um pouco, né? Que a gente fica sempre indagando por que existe o sofrimento, por que existe o mal. Mas antes disso, vamos orar, né? Para agradecer por o episódio da semana. Vamos orar? Maravilhoso Pai, nosso eterno Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus, obrigado porque essa semana tivemos a oportunidade de entendermos que não só um ser inteligente que criou o universo e nos criou, mas um Deus pessoal, um Deus que se aproxima, Jesus Cristo, que se fez ser humano, habitou aqui conosco. Mesmo com todos os nossos erros, mesmo com os nossos pecados, o Senhor continua a nos amar. Querido Deus, obrigado porque ao olharmos a natureza, podemos entender e aprender que existe um Criador que é todo-poderoso. Aumente a nossa fé, que a nossa fé esteja baseada sempre na Tua Palavra. E quando alguém questionar a razão dela, estejamos alicerçados no Senhor, para que outros vejam Jesus Cristo através de nós. Querido Pai, continue abençoando este podcast, continue abençoando, Senhor, o estudo da Tua Palavra, que a cada dia o Espírito Santo nos amplie a mente, renove a nossa mente, para que sempre experimentemos qual seja a santa, boa e agradável vontade que vem dos altos céus. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Esse foi o Lição e Ação.